Vamos à correção agora do documento 7, do dia 25 de fevereiro. Então, primeiro ele pediu o seguinte: escreva os números abaixo no quadro de ordem e classes. Que o pessoal chama de quadro de ordem e classes, quadro de valor lugar. Eu uso a palavra quadro, valor, lugar. Então, as classes, gente, pode também ser unidades de milhar, tá? Então, classe das unidades de milhar ou classe dos milhares é tudo a mesma coisa. E classe das unidades simples. Então, aqui ó, é a abreviação de unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Primeira ordem, coloquei só o O porque não coube, tá? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta, quinta ordem, sexta ordem. Então, esses números aqui. Então, ele colocou aqui em escrita como se lê. Então, olha lá. 465.785. Então, vamos lá. 5. 5, ele é o quê? Uma unidade. Então, para você fazer isso aqui, a melhor coisa que você tem que fazer é escrever por algarismos. Então, 400, vamos colocar aqui em cima. A tia Débora vai estar colocando aqui em cima, tá? 465.785. Olha só, a letra A, o primeiro. Então, você colocou em algarismos, fica mais fácil para você colocar aqui no quadro, porque você vai colocar em algarismos e não escrito por extenso, tá? A letra B, 59.000, então 59.000, ou seja, tem duas classes. 232. Certo? 59.232. Letra C. 3.274. Então, é 3.274. Então, são esses algarismos que você vai colocar aqui. Letra D. 996. Então, é 996. Letra E. 111. 111. Tá vendo como você precisa colocar por algarismo? Porque olha só, em algarismo nós temos 3 aqui. E por escrito nós só temos 2 palavras, 111. Tá? Então você pode confundir. Então vamos sempre colocar, quando estiver escrito por extenso, transformar o extenso em algarismos. Agora nós podemos preencher o nosso QVL. Presta atenção, gente. Você sempre vai começar a preencher da direita para a esquerda, da primeira ordem para a última, tá? Então, o número pode ter 2 ordens, pode ter 6, pode ter 10, pode ter 20, não importa. Você sempre vai começar da primeira ordem. A primeira ordem é sempre a unidade, tá? Da classe das unidades simples. Então, vamos lá. Quem que tá na primeira ordem? O algarismo 5. Na segunda, o 8. Na terceira, o 7. Na quarta, o 5. Na quinta, o 6. E na sexta, o 4. Então, você completou o seu quadro com 4 centenas de milhar, 6 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar, 7 centenas, 8 dezenas e 5 unidades. Letra B, 59.232. Vai sempre começar da direita para a esquerda. Então, qual que é a primeira ordem? A unidade, o 2. A dezena, o 3. A centena, o 2. A unidade de milhar, o 5. A dezena de milhar, o 5. Então, unidade de milhar, 9. Dezena de milhar, 5. Não precisa colocar nada, não precisa colocar 0 aqui na centena de milhar não, tá? 0 à esquerda não tem valor algum, tá? Letra C, 3.274. Então, você vai começar aqui da direita para a esquerda. Então, a primeira ordem, a unidade é o 4. A segunda dezena é o 7. A terceira centena é o 2. A quarta, que é a unidade de milhar, é o 3. Repetindo, não precisa colocar nada aqui.
Letra D, 996, da direita para a esquerda. Primeira ordem da unidade é o 6. A segunda ordem, dezena, 9. Terceira ordem, centena, 9. Letra E, 111, da direita para a esquerda. Primeira ordem é 1, uma unidade. Segunda ordem, a dezena, também é 1. E a terceira ordem, a centena, também é 1. Pronto, o nosso quadro de QVL, né, da ordem e classes está preenchido com todos os números pedidos. Vamos agora responder a número 2. A número 2, o enunciado pede o quê? Que você faça a decomposição conforme o exemplo. O exemplo pediu de que forma? Pediu por ordem, os números da ordem. Ó, decomponha os números a seguir, seguindo o exemplo. Então, ele deu 17.836. Então, essa decomposição em ordem, ela tem uma dezena de milhar, 7 unidades de milhar, 8 centenas, 3 dezenas e 6 unidades. Então, vamos lá. Número 2. Letra A. 12.685. Então, ela tem o quê? Olha só, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Mais 2 unidades de milhar. Mais 6 centenas. Mais 8 dezenas. Mais 5 unidades. Você observou que aqui eu usei dezena. Por que eu uso dezena, unidade, centena? Porque é uma. Quando é maior que 1, ela vai para o plural. Letra B. 5.843. Então, ela tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, são 5 unidades de milhar. Mais 8 centenas, mais 4 dezenas, mais 3 unidades. Letra C, 1980. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, nós temos uma unidade de milhar. Mais 9 centenas. Mais 8 dezenas. Mais 0 unidade. Letra D, 853. Eu tenho unidade, dezena, centena. Então, eu tenho 8 centenas, mais 5 dezenas, mais 3 unidades. Letra E, 95. Eu tenho unidade, dezena. Então, são 9 dezenas, mais 5 unidades. Então, toda vez que você for fazer uma decomposição, você sempre primeiro você fala quais são o nome das ordens, começando sempre da direita para a esquerda. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, eu vou começar pela unidade de milhar e vou diminuindo as ordens, certo? Então, essa aqui é a correção do número 2, ou o número 6 que está aí na folha, né? Vamos para a última aqui.
vez aqui. Ele falou o seguinte, o enunciado, tá? O que diz a questão. Compõe os números a seguir. Então, a anterior a gente decompôs. Ele deu em algarismos e nós formamos as ordens. Aqui ao contrário, ele vai te dar a ordem, né? A quantidade que tem em cada ordem, você vai formar o algarismo. Igual, mais ou menos a mesma ideia da primeira ali. Então tem aqui, ó, ele deu o exemplo de 3 dezenas de milhar, mais 5 unidades de milhar, mais 8 centenas, mais 9 dezenas, mais 7 unidades. Então é 3, 5, 8, 9, 7. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, certo? Esse número formou o número 35.897. Então vamos prestar atenção aqui, ó. Letra A. 9 unidades de milhar. Então, unidade de milhar, então a próxima classe já é a unidade simples. Então, eu ponho um ponto. 7 centenas, 6 dezenas e 4 unidades. Então, eu formei o número 9.764. Letra B. 4 dezenas de milhar. Opa, então eu tenho mais alguma coisa aqui, né? Tem 2 algarismos na classe dos milhares. Então, eu tenho 4 dezenas de milhar, mais 2 unidades de milhar. Então, a próxima classe, ponto. 4 centenas, 3 dezenas. Opa, as classes não têm 3 algarismos? Ele não me falou a unidade. Se ele não me falou a unidade, significa que ela é 0, tá? Então, nem sempre vai estar lá 0 unidades. Então, você tem que prestar atenção. Então, esse número é 42.430. Letra C. 2 centenas de milhar, mais 7 dezenas de milhar, mais 5 unidades de milhar, mais 8 centenas. Tá. Se eu tenho centenas de milhar é a sexta ordem. Então, significa que eu tenho 6 algarismos nesse número. Então, vamos lá. 2 centenas de milhar, 7 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar. A próxima já é a unidade simples. 8 centenas. Ele não falou quantas dezenas, então é 0. Nem quantas unidades, então é 0 também. Então, a letra C, o numeral é 275.800. Letra D, 9 centenas, 7 dezenas e 5 unidades. Então, eu tenho apenas a classe das unidades simples, tá? Então, é 9 centenas, 7 dezenas e 5 unidades. 575. Letra E, 5 dezenas mais 3 unidades. Então, eu tenho 2 ordens apenas da unidade simples. 5 dezenas e 3 unidades, o número 53. Então, tem que prestar muita atenção quando você for compor o número em que eles te dão as ordens. Você tem que completar com 0 as ordens que ele não deu. Por isso que é importante você saber o nome de cada uma delas e a posição deles, tá? A foto está lá no grupo para fazer a correção e mandar para mim.